Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Pedro Carvalho e a partir de agora eu vou retomar com alguns vídeos do canal Professor Pedro Carvalho. Dei uma parada aí a partir do meio da pandemia, muita coisa aconteceu na minha vida, coisas boas, ainda bem, né? Mas a rotina me impossibilitou um pouco de gravar para vocês aqui no YouTube. E agora eu vou tentar retomar esse projeto, né? Inicialmente agora respondendo algumas perguntas acerca do vídeo da minha rotina, de como eu passei na Defensoria Pública, certo? Bom, inicialmente, só para destacar, eu fui aprovado em 3 defensorias públicas, acredito que eu não falei isso no vídeo anterior. Foi a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, que é a qual me encontro atualmente, a Defensoria Pública de Alagoas, que não cheguei a assumir, e a Defensoria Pública do Pernambuco, que eu cheguei a assumir, passei quase 10 meses na Defensoria do Pernambuco, logo depois fui chamado aqui para o Rio Grande do Norte. Mas vamos lá, depois eu vou fazer um vídeo contando um pouco sobre essas 3 aprovações, como a minha meu método de estudo, que não é meu, né? Claro, é basicamente estudo normal, mas como eu fiz para conseguir essas 3 aprovações, ah, e se puder ajudar, e aí vocês comentam aqui no vídeo e dizem o que querem saber, tá bom? Eu convido vocês para que nesse vídeo, caso tenha alguma dúvida, podem colocar aí, vou tentar responder, certo? Vou tentar gravar vídeos com mais frequência aqui, até para tirar dúvidas ou algum assunto específico, dica de leitura, enfim, vamos ter esse canal aqui para a gente poder bater um papo, tá bom? Mas vamos às perguntas. Bom, muita gente perguntando quanto ao material, se, se fazem um resumo de forma digitada ou de forma escrita. Pois bem, pessoal, eu acho assim que esse tipo de questão é muito pessoal. Eu, pessoalmente, tenho uma vivência, ou tenho observado, de que as pessoas que fazem um material digitado, elas conseguem atualizar esse material, conseguem guardar esse material e, posteriormente à aprovação, conseguem utilizar esse material para dar cursos, para dar aulas, e isso facilita muito. Eu tive, depois da minha rotina, né, da minha preparação, eu fui convidado a dar aula em alguns cursos, e eu tive uma certa dificuldade de montar o meu material, porque o meu material era todo escrito. Então eu tive que passar tudo isso para o computador, né? Então levei tempo, muito tempo, o que outros colegas que já tinham esse material, já criavam esse material de forma digital, foi muito fácil para eles, porque já estava praticamente tudo atual, eles só precisaram adequar para as aulas. Então eu sofri muito. Então a minha recomendação para vocês é que, se pretendem vir a dar aula, pretendem abrir algum curso, que tentem fazer esse material de forma digitada, porque lá na frente vai lhe facilitar muito. Inclusive recebi convites para elaboração de livros, e o fato de eu ter esse material todo escrito, putz, me rendeu uma tarefa hercúlea, tá? Então eu sei que muita gente prefere escrever, eu também prefiro, eu sentia que fixava bem mais a partir do momento em que eu escrevia, mas se você pode optar por qualquer uma das duas, eu lhe sugiro que faça a criação do material digitado. E se você quer escrever, se você, olha, eu quero mesmo escrever porque assim eu fixo mais, eu sugiro que você então faça o uso de fichas que você pode complementar depois, né? Antigamente a gente chamava de fichário, né? Porque, não sei nem se ainda existe fichário atualmente, mas se você fizer uso do fichário, você pode complementar, diferentemente daquele caderno fixo,
Você não vai precisar fazer uma letra muito pequena, que era o meu caso. Chegou um momento em que eu já tinha escrito tanta coisa que não cabia mais, e aí eu ia lá nos mínimos detalhes e fazer a escrita. Não é muito atrativo para quem vê. Eu costumo dizer que meus materiais de estudo só eu entendo, nem outra pessoa. Não é nem aproveitável você passar para um amigo, para um colega, um irmão, um familiar. Não tem condição de ser aproveitado esse material. Então a dica é material digitado, se você consegue, porque isso vai lhe render frutos no futuro. E se você não consegue, é melhor que você faça uso do fichário, porque aí você pode complementar sem maiores dificuldades, tá bom? Bom, muita gente falando que está voltando aos estudos agora e quer saber como fazer. Eu digo que voltar aos estudos é mais fácil do que iniciá-los do zero, né? Por mais que você esteja voltando e vá iniciar do zero, se você está voltando, você tem já alguma base, você já sabe o caminho das pedras. E não tem segredo, né, pessoal? A contratação de um curso, muita gente tem falado muito bem do Gran Cursos atualmente. Assim, o mundo dos cursinhos ele é bem cíclico e variável, né? Na minha época era o CERS, depois veio o G7, jurídico. Acredito que os dois ainda estejam ativos. Tinha também a LFG, peguei aí no finalzinho da LFG com bons professores. E atualmente o Gran Cursos ele está assim bem famoso, né? Não sei quanto tempo vai durar. Eu particularmente nunca assisti nenhuma aula, mas as pessoas que eu conheço falam muito bem. E aqui não é nenhuma propaganda, não estou recebendo nada para fazer essa avaliação do curso, tá? Mas muitas pessoas falam bem, então o que eu recomendo é, se você está voltando de um tempo muito grande parado, se você quer retomar o estudo para concurso, sobretudo agora após a pandemia, né? Estou gravando aqui dia 2 de agosto. O interessante seria a retomada com aulas, né? Aulas mais objetivas aí voltadas para o curso que você quer. Se você quer defensoria, magistratura, Ministério Público, procuradorias, pegue as aulas que são voltadas para esse tipo de curso, assista e faça o resumo. Concomitantemente a isso, leia a letra de lei dos 6 principais códigos, que é o Código Civil, Processo Civil, a Constituição, as principais leis administrativas, né, de direito administrativo, direito penal, o Código de Direito Penal e o Código de Direito Processual Penal. São as 6 principais que você tem que dominar. Somado a isso, a LEP, né, e vários outros códigos. Se você tem dúvida de qual é o conjunto de códigos principais para o curso que você deseja estudar, comenta aí que a gente tenta lhe indicar. Mas basicamente são esses, não tem muito segredo, pessoal. Agora, a Lei Maria da Penha também tem caído muito, né, e com alterações recentes. As alterações legislativas, sobretudo, também são importantíssimas e costumam cair muito para concurso. Bom, e além disso, a execução de questões. E aí eu recomendo o Que Concursos, que acho que seria o melhor site atualmente para a gente testar essas questões. Outra pergunta é que se assim que eu saí da faculdade eu já tinha foco para a defensoria e como eu fazia para comungar aí trabalho e rotina de estudo. Bom, eu na faculdade eu não sabia o que eu queria, não sabia absolutamente nada. Fui um aluno, como até já comentei, bastante irregular, bastante assim descompromissado na faculdade. Eu pretendia advogar, aliás, eu não sabia o que eu queria, né? E isso se estendeu até o oitavo, até o nono período, salvo engano, quando eu precisei estudar para a OAB, que foi só quando eu realmente sentei para começar a estudar. E, não, eu não sabia que eu queria defensoria pública. Eu tive a sorte, assim, eu precisava ganhar dinheiro durante o curso, né? E a época eu morava em Teresina e um dos estágios que melhor pagava um salário mínimo, era a defensoria pública. Havia outros que pagavam até mais, como o MPF,
Só que eu tinha uma certa afinidade por matérias de ordem criminal, né? Processo penal, direito penal, eu gostava bastante. E a atuação da DPE é uma atuação muito forte em direito penal e direito processual penal. Então isso me atraiu e eu comecei a estudar para esse estágio, né? Para esse processo seletivo de estágio. Consegui ser aprovado assim que eu completei o sexto período e passei os 2 anos que me faltavam de curso no estágio para a Defensoria Pública. Isso já abriu meus olhos para a instituição. Eu pensei, opa, é bacana aqui, né? O aprendizado na defensoria é muito grande, porque você faz atendimento, você faz as peças, você visualiza como funciona de fato, o procedimento judicial, o processo judicial. Então, isso ligou um alerta para mim, falando, pô, eu talvez me desse bem aqui. Só que na minha cabeça era algo inatingível, era impossível passar para a Defensoria Pública, porque, como eu já falei para vocês, a minha vida na faculdade era quase inexistente, né? Eu consegui passar no estágio, era um estágio até de certa forma difícil, mas eu basicamente lendo a letra de lei. Eu sempre tive muita facilidade para a leitura, mas, assim, passei fazendo o mínimo ali, até demorei muito para ser chamado, que era o que eu queria, porque quando eu prestei o processo seletivo, eu estava no quinto ou no quarto período e não poderia assumir. Então, demorei aí uns 8 meses para ser chamado, passei lá no mínimo e consegui, e a partir desse momento, né, passei a ter uma experiência do que é a defensoria pública. Mas o que me levou mesmo a querer estudar para a defensoria pública foram as pessoas que eu conheci na defensoria, os estagiários que atuavam comigo, até mesmo os defensores, né? E é por isso que eu digo que as suas companhias nesse mundo de concurso, nessa rotina de concurso, são importantíssimas, porque você vai se tornar um pouco da 5, 10 pessoas com que você mais convive. E eu passei a conviver com muitos concurseiros. E, e aí, quando você conhece um concurseiro, meu irmão, você percebe que as pessoas só vão falar daquilo. É só concurso, 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 concurso. E isso foi me atraindo para esse mundo novo, que até então eu desconhecia, né? E aí, esses meus amigos foram falando, rapaz, você devia prestar o concurso para a defensoria. E eu sempre respondia, cara, isso não dá para mim, é impossível passar, eu não tenho competência, eu não. Porque de fato, pessoal, eu sempre sou uma pessoa normal, tenho dificuldades de assimilação como qualquer outro, e além disso, eu nunca tinha estudado, então tornava tudo ainda mais difícil. E logo que eu consegui passar na OAB, eu fui convidado pelo defensor que eu trabalhava à época para ser servidor lá da defensoria, mas não era bem um servidor, porque a defensoria do Piauí ele conta com quase nenhum cargo de comissão, né? Então eu seria, no caso, terceirizado e trabalharia como assessor, né? Para o defensor que eu trabalhava à época. E a empresa terceirizada era terrível, né? Lá no Piauí, os salários atrasavam muito, ganhava-se pouco mais de um salário mínimo, e aí eu precisava estudar, porque quando eu saí de lá, eu saí com a intenção de estudar para concurso, né? Só que fiquei na dúvida para ver se valia a pena. Conversei muito com minha namorada à época, que hoje minha esposa, que também estagiava comigo, que inclusive também foi convidada, mas conversei com meus pais e aí minha mãe falou: meu filho, fique estudando, já que você quer estudar para concurso. Minha mãe foi uma grande incentivadora da meu ingresso no mundo dos concursos. Mas ela falou, fique estudando que a gente vai dando um jeito aí, eu vou lhe ajudando. Eu sei que é difícil ficar sem receber um dinheiro, né? Depois que você passa a receber, ainda que um salário mínimo
você dar um passo para trás e ficar sem receber, não é fácil. Mas ela me tranquilizou. Minha família não é uma família rica, pelo contrário, é bastante simples. Mas ela me tranquilizou nesse aspecto. E a minha namorada, à época, também recusou e iria ficar também um ano, né? A gente se deu esse período aí de um ano de estudo para conseguir passar em alguma coisa. E aí, como eu estava rodeado de pessoas na mesma situação que eu, a minha namorada iria passar por essa situação também comigo, tudo isso facilitou. E eu passei um ano só estudando para concursos, no caso só para defensoria, né? Que aí foi um pouco do que eu já falei lá no vídeo anterior. Se você ainda não viu, recomendo um vídeo que eu já gravei sobre rotina para concursos, rotina de estudo para concursos. Pois bem, passei esse ano e eu estudava muito, né? Assim, conseguia manter um foco grande. É claro que não é fácil, né? É muito, pelo contrário, é muito difícil você passar um dia inteiro assim, só assistindo aula, sem sair de casa. Mas no fundo, assim, eu digo que no fundo eu gostava por algumas razões. Eu não precisava sair de casa, Teresina é muito quente, então durante a tarde você dirigir, nossa, é horrível. E aí eu passava o dia em casa, saía só no fim da tarde para malhar ali rapidinho, 40 minutos, logo voltava. E até gostava, porque aí você vai aprendendo várias coisas, né? Você entra nesse mundo e no fundo eu gostava, assim, por mais que muitas vezes seja cansativo, por mais que muitas vezes você esteja se pegue pensando na borboleta voando, na formiga caminhando na mesa, mas se você encarar como um trabalho, se você encarar como algo que de fato você tem uma responsabilidade para com aquilo, e eu sabia que eu precisava sair daquela situação o quanto antes, porque não ganhava dinheiro, dependia de tudo dos meus pais. A vida de concurso é uma vida cara, porque você precisa viajar, você precisa pagar a inscrição das suas provas, a passagem de avião, que hoje é absurda, já era muito cara, né? Então, ainda mais depois que você começa a passar, porque aí você vai primeira fase, segunda, terceira fase de vários concursos ao mesmo tempo. Então, isso tudo demanda muito dinheiro e você quer se ver livre daquilo quanto antes. Então, eu sempre pensei nisso. Pô, o caminho que eu estou passando agora é um caminho para o qual eu quero chegar lá no fim e me ver livre disso. Então, esse sofrimento é necessário para você atingir o objetivo. Nunca fui muito de reclamar, de ficar. Enfim, eu acho que isso só atrapalha a sua caminhada, porque se é algo que você tem que passar, não tem jeito, meu amigo. É caminhar pelo percurso e tentar chegar o mais rápido possível lá na frente. Então foi assim, basicamente meu primeiro ano, até que depois de um ano, que eu já havia inclusive tido a minha primeira aprovação, eu fui convidado a trabalhar numa empresa terceirizada também, no setor administrativo do estado do Piauí, né, o Poder Executivo. E era uma área que eu não gostava tanto, que era licitações, mas não podia recusar, né, eram 6 horas diárias, eu ia ganhar ali cerca de R$ 3.000 à época, era um dinheiro que eu nunca tinha ganhado na minha vida, né? Iria realmente fazer a diferença. Eu já tinha uma certa base, e aí o que eu fazia? Eu acordava, ia trabalhar, quando dava, estudava por lá, voltava correndo para casa, tentava almoçar antes das 2 e iniciar os estudos das 2 e até mais ou menos umas 10, 11 da noite, né? Porque é para tentar manter o padrão de estudo. Mas aí, só aí eu já perdia, eu conseguia estudar de 10 a 12 horas por dia, eu já perdia 6 horas, né? Caía pela metade. Mas você consegue equilibrar por conta da sua bagagem, sabe? Para quem vai começar do zero agora e tem que trabalhar, o que é a realidade para a maioria,
você larga um pouco atrás porque você perde tempo de estudos, né? Aí você tem que passar um pouco mais de tempo estudando, eu digo, sacrificando o final de semana, o que você veria em um ano, se você só estudasse, você talvez agora só consiga ver em um ano e meio. Não é a mesma coisa, mas você já tem uma base, não tem problema nenhum. Então eu conseguia conciliar, depois que eu criei essa bagagem. Trabalhei muito pouco tempo nesse cargo, né? E logo fui convidado para trabalhar no Tribunal de Justiça do Piauí, que foi minha grande realização, assim, minha primeira grande realização pessoal de trabalho, porque eu finalmente iria poder trabalhar com o que eu estudava. E então passei 5 anos lá e também durante esse período eu trabalhava e estudava, conseguia ficar pela tarde no meu local de trabalho, estudando, né, o que já facilitava muito o translado, porque tempo de trânsito é um tempo perdido, né, se você mora longe de casa, sobretudo no Piauí, que é muito quente. Quando você sai 2 horas da tarde do trabalho, por exemplo, passa 15 minutos no trânsito, você chega em casa muito enfadado, assim, cansado do calor, sabe? Então, me tranquilizava bastante poder ficar na salinha lá estudando, ficava até fim da tarde, às 8 da noite, quando eu ia para a academia, só para poder correr, poder fazer algum tipo de exercício, o que é muito importante também. E logo depois ia para casa, jantava e estudava ainda mais um pouquinho. Bom, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, porque senão fica muito extenso, né? Já são 20 minutos aí falando. Logo após eu volto com mais respostas sobre as perguntas de vocês. Até mais. E vou dar uma de youtuber agora, né? Se você gostou do vídeo, manda aí para seus amigos, porque isso acaba incentivando a gente a poder fazer mais vídeos desse tipo, poder criar mais interações com vocês, além de curtir e compartilhar também se você gostou. Um abraço, até a próxima.